Rita Petrolírio já esteve aqui com a gente uma vez e, graças a Deus, aceitou o convite para retornar. Ela é pedagoga, o currículo dela é extenso. Trabalha com saúde do idoso. Hein? Gosta de samba. Né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Não é verdade? Ou doente do pé. Então, ela vai conversar com vocês sobre um tema, o capacitismo nosso de cada dia. Às vezes a gente, vou só dar um aqui, tá? Só dar às vezes a gente acha que não é capaz de algumas coisas, celular, mas somos capazes de muitas coisas. É só a gente querer, ter boa vontade, que a gente consegue. Nós somos capazes, sim, todos nós, sem exceção. Tem alguns empecilhos, tem algumas pedras no meio do caminho, mas a gente consegue. Não é isso, Rita? Com vocês, Rita Petrolírio, minha amiga querida. E hoje a gente está aqui, o Paul me fez um convite há um ano atrás, né? E eu falei, pô, não posso, agora não dá, eu estou terminando meu mestrado, estou meio desesperada para acabar com isso. Aí depois que acabar, eu estou à disposição. E aqui estou à disposição para a gente conversar, para a gente construir junto algo muito importante para a nossa sociedade. E aí, eu escolhi esse tema. Ele falou, o que você vai falar? Eu fiquei pensando de algo que a gente precisa conhecer, para a gente ter uma sociedade muito melhor, muito mais inclusiva, muito mais amorosa, muito mais conhecedora, né? E aí eu vou passar para vocês a primeira imagem aqui. É no segundo? Ih, não foi não. Eu trouxe esse pedacinho do poema do Drummond para a gente começar a refletir sobre o tema que a gente vai falar hoje. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Ai, que coisa boa quando a gente ouve ler isso, né? Ninguém é igual a ninguém. Ah, que bom. Vocês acreditam nisso mesmo? Sim. Porque a gente vem de uma sociedade que fala assim pra gente, todo mundo é igual. Aí a gente acredita, né? Que todo mundo é igual. E aí tudo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que andar igual, todo mundo tem que falar da mesma forma, não é assim? Enxergar do mesmo jeito. Aí o Drummond fala pra gente, ninguém é igual a ninguém, e eu concordo com ele. Olha só a diversidade desse salão. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui, cada um de um jeitinho, né? E por falar nisso, vou abrir um parênteses aqui. Parabéns, mulherada. Parabéns pelo dia de sábado, né? Dia Internacional da Mulher. Mas parabéns pela quantidade de mulher que está aqui nesse salão. Isso mostra pra gente muitas coisas. Mostra que a mulher, ela vai mais do que o homem buscar saúde física e mental. Isso é importante. E aí os homens que estão aqui também estão de parabéns, corajosos. Sempre foram corajosos. Porque está no meio da maior parte da mulher. A maior parte que tem aqui no salão é mulher. Então, são corajosos por estarem aqui. E eu sempre falo que mulher junto é igual maritaca no pé de jabuticaba. É um falatório desesperador, não é assim? Eu não paro. Pois é. E aí eu vou passar então. Olha só essa figura. Eu quero que vocês olhem bastante essa imagem. E pensem sobre ela. São 3 imagens. Uma mulher que está aqui na piscina. A outra lá do meio são Miss. E lá um outro homem. O que vocês pensam sobre essa imagem? Uma exposição de pessoas belas, né? Pessoas belas? Mas o que, gente? Pode falar, não tem vergonha não. O que vocês pensam quando veem essa imagem? Estão bem malhadas. Bem malhados, corpos perfeitos, falaram aqui.
Beleza, vamos caminhar. E esses corpos são mulheres trans. São mulheres que passaram por transformações, né? No seu corpo, na sua mente. O que vocês têm para falar sobre elas? Opção. Mais? Modernidade. Só Adilson. Agora eu estou no seu pé. Estou no teu pé. Mas o que? O que você tem que falar? Aceitação? Oi? Aceitar? Isso, cada um na sua. Vamos andar mais um pouco. São lindas. E essas aqui? Essas duas mulheres? Guerreiras. Limitações físicas. O que a senhora tem que falar dela? Só está olhando. Mais alguém quer falar? Então vamos caminhar. Vai na perna. E essas mulheres? Está grávida? Está grávida. Tem limitação física. Tem uma limitação física? Fica, olha lá o carinho. Olha lá meu ex-aluno, hein, querido? Seja bem-vindo. Então vamos andar mais um pouquinho. Tem mais aqui pra gente olhar. E vocês vão pensando aí, não tenha vergonha de falar não. Essas duas pessoas ostomizadas. No seu desafio, né? E a Preta Gil. Mulher estão ostomizadas. Vocês sabiam que a pessoa ostomizada é considerada pessoa com deficiência física? São consideradas pessoas com deficiência física e garantidas pela lei. O que vocês têm a me falar sobre elas? Quando vocês olham essa imagem, essas duas imagens. São pessoas famosas, né? Pessoas famosas. E acometido por coisas que acontecem com todos nós, né? Coisas que acontecem com todo mundo, não é? Perseverança. Oi? Liberação? Superação? Beleza. Vamos caminhar mais um pouquinho? Lutando pela vida. E essas aqui? São pessoas... Oi? Pessoas com deficiências. Independentes, levando a vida normal. Isso. Uma do lado de cá, pessoa cega, do lado de cá, pessoa com síndrome de Down, deficiência intelectual. E aí, nós somos educados a quê? Para ter medo do diferente, né? Quando a gente coloca uma imagem daquela lá, a princípio, no primeiro momento, a gente o quê? Assusta, né? Fica impactada. E aí, quando a gente colocou a primeira imagem daqueles corpos que falaram aqui, corpos perfeitos. Mas o que é um corpo perfeito? O que é normal? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Para a gente chegar no tema que é o capacitismo. Então vamos lá. Então eu iniciei provocando vocês através da imagem, mostrando corpos. Vários tipos de corpos, né? E foi mais fácil olhar os corpos. A primeira imagem, as três primeiras imagens, que era aquela mulher na piscina, aquelas migas e o outro homem saradão, não foi? E quando a gente deparou com as outras imagens, como que foi isso? Foi choque? Não? Foi diferente. Isso? Então olha lá, somos educados para ter medo do diferente. Vivemos numa estrutura que é a sociedade que não acolhe a diferença. Pelo contrário, ela exclui. Vocês já repararam quando tem alguém diferente? Vamos colocar assim, uma pessoa toda tatuada. Qual que é o primeiro impacto que a gente tem? De olhar para ela de forma estranha, não é assim? Depende da imagem, então. Quando a gente olha aqueles corpos com ostomia,
A gente olha e fala, nossa, de biquíni, customizado, no seu desafio desfilando. Quando a gente olha aquela mulher com nanismo grávida, a Preta Gil. Quando a gente olha uma pessoa com nanismo grávida, a gente olha, ela grávida? É esse o impacto que a gente tem dos corpos, né? Que não estão dentro dos padrões. O que é o padrão? O que é o padrão? O que é isso na nossa vida? Para a pessoa, para a mulher, principalmente. Nós comemoramos então no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Como que é o padrão de corpos para as mulheres? Impostos pela sociedade. É um corpo perfeito, magro, louro, sarado, cabelo comprido, alisado, não é assim? E aí quando você sai desse corpo padrão exigido pela sociedade, você é colocada de lado, você é excluída. E aí acontece com as mulheres muito mais do que com os homens. Depois a gente vai abrir um parênteses e vai falar sobre isso. Para as mulheres, a cobrança é maior. Se você não pinta o cabelo, você é cobrada. Por que você está desleixada? Por que você está deprimida? Você está doente? Está sem dinheiro para pintar? Não é assim o tempo todo? Quando você está acima do peso, você está gordinha. Você tem que malhar. Fazer atividade física é ótima, fundamental para a saúde, não para imposição da sociedade. Não é assim? E meus corpos com cicatrizes? Como que eu vou colocar o corpo de cicatriz com biquíni? Ah, eu não vou na praia não, por quê? Porque eu tô gorda, tô fora, tô cheio de celulite, não é assim? Aí a gente fala assim, vai com o corpo que você tem, é teu. Você não deve nada a ninguém. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. Sobre excluir as diferenças. E a gente é excluído pelos nossos corpos. E isso a gente vai falar sobre isso, não é? Também pela cor, por ser mulher. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. A gente tem 3 horas, né, povo? E aí, qual é o corpo que aceita culturalmente? É esse corpo aqui, ó. Não é que a gente estava falando? Esse corpo que a sociedade coloca como perfeito. E saiu dessa perfeição, né? Esse padrão de corpos perfeitos, ele é excluído para o trabalho. Quantas pessoas com deficiência às vezes deixa de trabalhar porque ela tem uma deficiência, a pessoa a enxerga como incapaz? Quantas mulheres, né, ficam de fora do trabalho porque são mulheres? Quantas pessoas negras, pretas, ficam de fora do trabalho por causa do racismo? E aí são essas questões na sociedade, causa da cultura. Quanta mulher gorda, né? E tem vários preconceitos que a gente está aqui estruturado em nós, está dentro de nós, que a gente precisa tirar essa raiz que foi passada de geração para geração e a gente colocou como normal. O corpo perfeito é o normal. Mas o que é normal? O que é normal? Quantas pessoas idosas sofrem o etarismo, que é o preconceito em relação à idade, porque são idosas? Né? Muitas das vezes está dentro da nossa casa. Muitas das vezes o neto, a filha ou o genro já não fala mais situações que falariam se eu não tivesse aquela idade. As brincadeiras, que não são brincadeiras, né? Então, o corpo aceito é esse corpo que a gente precisa desconstruir. Normal ou anormal? Presente na sociedade uma relação tensa entre o que é considerado normal e anormal, devido ao estranhamento causado pelo contato com a diferença física. Aí lá está as duas vaquinhas, uma em cima da árvore e a outra embaixo, ela fala,
que é normal. Cada um tem a sua visão de beleza, cada um tem a sua visão de vida. Nem todos os corpos são diferentes. Não, todo mundo anda de forma da mesma forma? Não. Eu não subo aquela escada. Eu ando de outra forma, né? E eu aprendi isso aos meus 16 anos, quando eu sofri um acidente e eu tive uma lesão medular e passei a andar sobre rodas, andar na cadeira de roda. Aí as pessoas falavam assim comigo: agora você está presa numa cadeira de roda. Deus me livre. A cadeira não me prende. A cadeira é um instrumento, um meio para que eu possa me locomover. Eu posso dançar. Todo mundo dança igual? Não. Todo mundo anda igual, enxerga igual, fala igual? Não. Por que a gente ainda cisma de achar que todo mundo é igual? Esse padrão de normalidade que a gente precisa quebrar todos os dias. A gente pode, a gente deve ser o que a gente bem quiser entender. E aí, essa estranheza do físico precisa ser desconstruída em nós. A busca pela correção do que desvia, tudo que foge à regra, enquadrar nos padrões de normalidade. Então, quando a gente é enquadrada dentro do padrão de normalidade numa sociedade que coloca que a gente, todo mundo tem que ser igual o Paquinha, né? Todo mundo andar igual, todo mundo pensar igual. A gente não pode mais permitir isso. A gente tem que desconstruir essa ideia de normalidade na nossa vida para que a gente possa ser feliz. E a gente só vai poder passar a pensar na nossa felicidade quando a gente se aceitar do jeito que a gente é. Se a gente é muito magro, se a gente é gordo, se a gente é baixo, se a gente é alto, se a gente é magrelo, se a gente é preto, se a gente é branco, se a gente é amarelo, se eu tenho cabelo curto, se o meu cabelo não é lisinho, se o meu cabelo é encorado, é aceitar a gente do jeito que nós somos. Aí não tem nada nem ninguém que vai nos barrar para a nossa felicidade. Porque a nossa felicidade, quem constrói ela somos nós. Não é? Quem constrói ela somos nós. Eu sou autora da minha história. E como que eu construo a minha história? O outro tem participação dela, mas quem constrói ela, quem define ela sou eu. Concordam? Então vamos lá. Segundo a ONU, nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. 1 bilhão. No Brasil, 24% da população brasileira se autodeclara ter algum tipo de deficiência. E aonde estão essas pessoas? Vocês verem elas em todos os lugares? Todo mundo. Você vê muitas pessoas com deficiência na rua? Você vê muitas pessoas com deficiência nos bares, nos restaurantes? Você vê muitas pessoas com deficiência trabalhando? Onde que estão essas pessoas? Se temos 24% da população brasileira que se declara ter algum tipo de deficiência. Que trabalham muito lá no Barranco, por exemplo. Mas tem muito pouco ainda, não tem, gente? Por quê? Porque estão fora do mercado de trabalho, agora estão muito lá no. Se temos uma lei que é a Lei 13.146 de 2015, que garante a todas as pessoas com deficiência o mercado de trabalho, aos lugares, a acessibilidade, é porque a gente ainda está vivendo no mundo da normalidade, naquele que todo mundo tem que andar igual, enxergar igual, pensar igual, vestir igual. Há um tempo atrás a gente via as mulheres louras, nada contra as mulheres louras, mas um monte de mulheres louras, cabelos alisados, corpos magros, pareciam todas elas a mesma coisa, né? E por isso que eu tenho meu cabelo vermelho, porque, dá licença, né? Brincadeira, gente, mas olha só, essas pessoas estão ainda dentro de casa, essas pessoas ainda estão dentro dos seus casulos, por vários motivos, diversas situações.
situações que a gente vai ver o porquê daqui a pouco. O normal, ele precisa acabar. O normal precisa acabar. Essa é a ideia de que todo mundo tem que ter um padrão de corpos, né? Igual, tem que acabar. Para que a gente possa sair de dentro de casa. Para que a gente possa mostrar para o mundo a diversidade que nós somos. O mundo ele tem uma diversidade enorme. Por aqui a gente vê isso. E não aceitar a diversidade humana é negar a própria humanidade. Se a gente não aceitar que existem mulheres trans, que existem mulheres negras, homens gordos, mulher gorda, mulher com deficiência, homem com deficiência, que os corpos são diferentes, a gente está negando o quê? A própria humanidade. E negar a humanidade é negar nós mesmos, gente. Não é? Aqui, há uns dias atrás, eu entrei no ônibus da Independência, tinha uma mocinha na frente, sem os braços. E ela sentada, mexendo no celular, com os pés. E aí está tudo bem. E ela estava linda, maravilhosa. Exatamente. É por aí. E a gente precisa acabar com o normal para a gente, então, acabar com isso aqui. Quem sabe o que é o capacitismo? Quem já ouviu falar sobre capacitismo? Alguém já ouviu falar sobre capacitismo? Deixar a pessoa ser capaz de onde ela Mais ou menos. Mais ou menos? Mas a gente tem que acabar com isso aqui. Mas então o que é o capacitismo? O capacitismo é a discriminação em relação à pessoa com deficiência. Quando você fala assim, tá enxergando não? Isso é uma fala capacitista. Por quê? Porque a pessoa que não enxerga, ela não é capaz? Tá surdo? É uma fala capacitista. Eu não tenho braço para fazer isso. Como se aquela pessoa que não tivesse braço não fosse capaz. E tem várias falas capacitistas que a gente vai falando sem perceber. É igual a questão do racismo, criado mudo. Era um criado que ficava ali banando o senhor a noite inteira. Por isso que hoje é mesa de cabeceira. era criado com ela. Né? Então são falas que a gente vai tá dentro de nós, que a gente não percebe. Quando a gente fala assim, tá surdo, você não enxerga isso não? É como se a gente estivesse xingando a pessoa por ela ter uma surdez ou por ela ser cega. Isso é o capacitismo, tá? Então capacitismo é a discriminação em relação à pessoa com... A gente fala pessoa com deficiência e não pessoa deficiente. Mudou. A nomenclatura hoje coloca a pessoa no primeiro momento e a deficiência no segundo. É uma característica. Assim como ela usa óculos para poder enxergar melhor, eu uso a cadeira para eu andar. E assim vai. Tem gente que vai usar a muleta para poder andar. Então, a gente precisa desconstruir. É uma pessoa. Pessoa com deficiência, ela é uma pessoa. Há um tempo atrás, ela não era considerada pessoa. Na história da pessoa com deficiência, na história da humanidade, a pessoa com deficiência, ela era considerada um demônio ou um anjo. E as pessoas lá na Grécia, em Roma, os pais tinham o direito de matar as pessoas com deficiência. Jogava da ribanceira abaixo. Muitas das vezes ela era abandonada. Por isso que a gente traz numa história, no imaginário nosso, que a pessoa com deficiência é incapaz. Está lá na nossa história da humanidade, o quanto a pessoa com deficiência não era vista como pessoa. Então, com o tempo, né, essa pessoa foi considerada uma pessoa, e hoje a gente fala pessoa com e não pessoa deficiente. Não, a gente fala pessoa com deficiência. O PCD, ele é
usado, mas não deveria, porque senão a gente vira de novo uma sigla e não uma pessoa, tá? E outra coisa, já chamou de portador de deficiência, não se usa mais portador de deficiência. Por quê? Eu porto essa garrafa, coloquei aqui e deixo de portar. Eu posso tirar minha deficiência? Não. Por isso que houve então a mudança na nomenclatura e passou a ser pessoa com deficiência, para trazer a pessoa em primeiro plano e a deficiência como uma característica, assim como todo mundo tem, tá bom? Hoje, a deficiência, ela não está no meu corpo, a deficiência está nos espaços, tá? A deficiência com a falta de acessibilidade, né? Quando eu vou num restaurante, vamos imaginar, eu vou num restaurante, todos os restaurantes têm um banheiro adaptado? Não. Então aquele espaço tem uma deficiência. Não sou eu, porque se tiver acessibilidade, que é o acesso para todas as pessoas, e não é só para a pessoa com deficiência, aquele espaço tiver, eu vou estar lá como qualquer outra. Entenderam, gente? Então vamos andar mais um pouquinho. Então o capacitismo, ele está para a pessoa com deficiência como o racismo está para as pessoas negras, como o machismo está para as mulheres, o sexismo, tá bom? A homofobia para as pessoas LGBTQIA+. Vamos lá. Então, só para a gente poder relembrar, capacitismo é a discriminação pautada numa ideia arbitrária sobre normas de desvio, na qual as pessoas sem deficiência são consideradas padrão. A gente viu naqueles primeiros corpos, né? Daquela mulher na piscina, que seriam os corpos padrões. Então, esses corpos são os aceitos na sociedade. Os demais, que fogem do padrão, não é aceito. Então, meu bem, se você é gorda, você está fora do padrão. Se você é muito baixinha, está fora do padrão. Magrinha demais, fora do padrão. Pessoa com deficiência, fora do padrão. E aí, o que acontece? Somos excluídos. É isso que não pode mais existir na nossa sociedade. É por isso que a gente precisa entender que as pessoas estão no mundo e elas são diferentes, né? Eu penso da mesma forma que a senhora? Não, e está tudo bem. A gente tem o direito de ser conforme a gente é. E as pessoas olharem para a gente dessa forma. Por isso que é importante a gente não criar o quê? Rótulos. A gente adora rotular o outro, não adora? Fulano, aquela que é assim, não é assim? Aquela gordinha, ou aquela magrinha demais, aquela do cabelo meio esquisito, aquele do cabelo branco. Não é assim que a gente rotula as pessoas? E a gente precisa desconstruir isso. Então vamos lá. O ideal é ser percebido enquanto pessoas com deficiente e representa o desvio. Opa! Meu Deus do céu, será que eu fiz errado? Então, olha lá, o capacitismo é um julgamento que coloca, que anarquiza os corpos, ou seja, os corpos bonitão, esses são os padrões, esses que tem que ficar na sociedade, esses que a sociedade capitalista coloca bom para o trabalho. Os demais, eles são subalternos, são os corpos que não servem para o trabalho. Uma mulher com deficiência namorar, casar, uma mulher idosa se relacionar com uma pessoa mais nova, é fora do padrão. E aí, o que acontece? É excluída, não é assim? Primeiro pela família, segundo pela sociedade de forma geral. E aí a gente precisa o quê? Buscar coragem. O que a Bíblia exige da gente? Coragem.
Já dizia Guimarães Rosa, que a vida exige da gente é coragem. E essa é a minha frase. É a minha frase. Quando eu começo assim, achar que eu não vou dar conta, eu posso e devo ter sentimentos que vai me deixar com medo. É normal de todo mundo. Eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho angústia. Mas isso não pode ficar muito tempo em mim, nem dá tempo. Tem tanta coisa para pensar, para fazer e para agir. E o mundo lá fora me esperando. Aos 16 anos me tornei uma pessoa com deficiência. Aos 16. Se eu ficasse lá, esperando a morte chegar, onde que eu estaria? Lá na cama ainda, talvez. Ou não. Ou já teria partido. Mas não combina comigo. Não dá pra gente ficar parado, gente. A gente, em qualquer idade, em qualquer momento da nossa vida, a gente pode e deve fazer o que a gente quiser. Buscar a nossa felicidade só depende da gente. A gente não tem que esperar do outro, não. Eu vou ser feliz quando eu ganhar 100 mil por mês. Vai demorar. Eu vou ser feliz quando meu cabelo for lisinho. Eu vou ser feliz quando eu vou ser feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso. Valorizar as coisas pequenas que a gente já conquistou. Fala pra mim uma coisinha pequena que te deixa feliz. Estar bem, ter com saúde, né? Saúde. É grande. Pra mim é uma coisona grande. Uma coisinha pequena que te deixa feliz. Dançar forró. Uma coisinha pequena que te deixa feliz. Pequena. Bordado. Então são coisas, a gente precisa valorizar as coisas pequenas que a gente já consegue fazer. Não é? Olha uma coisinha pequena que me deixa feliz. Comer taioba com angu. Não é uma coisinha pequena que me deixa feliz? A gente precisa valorizar as coisas pequenas, as nossas conquistas pequenas. Né? Mas a gente está preso lá na grama do vizinho, lá no carrão do vizinho. Esquece de olhar as nossas conquistas. Essas nossas conquistas é que vai nos impulsionar a buscar mais. É a gratidão, exatamente. É a palavra gratidão. Opa! E aí, olha só, uma frase capacitista. Um olhar capacitista. Tão bonita, nem parece que tem uma deficiência. Você sabia que eu já fiz 300 vezes? Nossa, tão bonitinha na cadeira de roda. Eu falei, meu Deus. Chega pertinho que eu morro. Não é assim? Então, frases capacitistas que a gente fala sem perceber. A gente pensa sem perceber. E muitas das vezes está ofendendo o outro. Né? E essa é a Tabata. Ela se tornou uma pessoa com deficiência. Hoje ela tem um filho, é casada e é atriz. Quando a gente trata a pessoa com deficiência como se ela fosse um bebê, chega mais pertinho que eu morro 2 vezes. Não é? Fala tão bonitinho. É a mesma coisa que acontece com a pessoa idosa. Acha que a pessoa idosa perdeu a história e começa a tratar ela como se ela fosse criança. E aí eu fico com uma raiva, porque a pessoa idosa ela pode estar até com uma demência, que é uma doença, mas ela não perdeu a história dela. Ela é uma pessoa. E a gente precisa respeitar. E eu fico danada quando fala assim, agora ela virou uma criança. Eu falo, não virou nada. Ela continua sendo ela. Ela está com uma doença. Assim como poderia ser qualquer outra doença. Então a gente precisa respeitar a história do outro, a vivência do outro, e o jeito de ser do outro, e o jeito que ele está no mundo. Então, olha, se falar pra mim, vai papar, né? Chega aqui que eu morro 3 vezes em você. Quando a gente fala assim, não temos braço para isso.
a gente está sendo capacitista, porque a gente está colocando que aquela pessoa que não tem o braço, que tem uma deficiência, não é capaz. Quando a gente fala, não vem dar um João sem braço, a gente fala isso. Vem dar um João sem braço não, João sem perna não. Como se aquela pessoa fosse o quê? Só por ela não ter o braço ou não ter a perna, que ela está fazendo uma favatrua, né, gente? A gente precisa pensar sobre as nossas falhas. Então vamos continuar mais um pouco. Está aleijado? Quantas vezes a gente já falou isso? Um monte, né? Ela é especial. Ah, quando fala assim para mim, a Rita, aquela que anda na cadeira de roda, aquela que é especial. Fala, especial é a bacalhada da minha mãe. É a bacalhada da minha mãe que ela faz sempre na sexta-feira da paixão, já está quase chegando. Não é? Especial é o pastel que a gente come, a gente faz e come. Isso é especial. Pessoas todas são especiais. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu dando aula no município, aí eu peguei uma turminha, né? De alunos para alfabetizar, estou trabalhando aquela coisa toda. Aí eu sabia, eu sou muito provocadora, eu gosto de provocar o povo. Aí eu vi que a professora, ela tinha algumas questões em relação à pessoa com deficiência. Aí eu escrevi lá no meu Facebook assim, eu tenho 30 alunos especiais. Ela na hora, Rita, vai na Secretaria de Educação, porque não pode você ter 30 alunos especiais. Eu falei, mas todos os meus alunos são especiais. Não é porque tem uma deficiência que ele é especial. Ele tem uma deficiência, mas ele e os demais são especiais. Então a gente não pode mais falar só porque a pessoa tem uma deficiência que ela é especial. Porque está colocando ela em separação das demais. Eu sou especial? Sou. A senhora está dando. Então, está combinado? Vocês vão me ajudar a desconstruir esse capacitismo? Tomando como substantivo para nomear a condição da pessoa com deficiência, de modo a diferenciá-la das demais. Então, quando a gente vê uma pessoa com deficiência, é pessoa com deficiência. E pronto. Mas antes disso, ela tem um nome. Pergunte o nome a ela. Qual é o seu nome? E ela vai falar. Então, aquela pessoa tem um nome, gente. Antes da deficiência, ela é uma pessoa. Ah, muito bem, parabéns. Nota 10. Comissão de frente? 10. É melhor ouvir isso do que ser surdo. Quem nunca falou isso? Isso é uma fala capacitista. Como se a pessoa que tem uma surdez fosse a pior coisa do mundo. Ela não existe, ela não é uma pessoa. Então a gente não pode mais falar esses tipos de coisa. Por quê? Que coloca a pessoa numa condição inferior. Nossa, legal, você, né, andando de metrô, que exemplo de superação. Eu não sou exemplo de nada e nem quero. Porque quando a pessoa fala que eu sou exemplo, ela não me dá o direito de errar e eu erro. Ela me coloca num pedestal, eu não quero ser pedestal, eu quero ser pessoa. E pessoa erra, pessoa tem sentimento bom, sentimento ruim, que precisa ser trabalhado. Pessoa, a gente é pessoa, tendo deficiência ou não. Então, olha só como que a gente vivencia o capacitismo e as pessoas não dão conta disso. Eu trabalhava no Grame, alguns alunos aí, né, lá atrás. E aí eu saía de casa, 6h30 da manhã, pegava o ônibus, eu moro ali em Santa Terezinha, pegava ali na Rua Barbosa, descia na Rio Branco, pegava o Grame e ia pro Grame, da aula. Beleza, qual que é o problema? Aí as pessoas que encontravam comigo falavam assim, tá indo passear, né? 6h30 da manhã? Como eu passei de Juiz de Fora às 6h30 da manhã? Não tem nem praia pra gente ver o sol nascer. E a pessoa falava, faz comigo. Aí eu respirava e falei assim, não.
estou indo trabalhar. É o capacitismo que não nos enxerga como pessoa, que acha que a gente não é capaz de trabalhar, de estudar, de namorar, de estarmos no mundo como qualquer outra. O que nos impede de estar no mundo? Eu, enquanto pessoa com deficiência, e as demais, é a questão da acessibilidade. Acessibilidade na comunicação, acessibilidade através das rampas, dos banheiros acessíveis, né? A libras, a audiodescrição, e assim vai. Tá quase na hora? Cruzes! Ah, não, pô, você sabe que eu sou professora. O que precisamos fazer, então, para combater o capacitismo? Inclusão? Mas em que inclusão? O que é inclusão quando a gente pensa em inclusão? A primeira coisa, vamos pensar, eu trouxe escrito para vocês pensar junto comigo. Romper os padrões de normalidade. A primeira coisa, acabar com esse negócio que todo mundo tem que ser da mesma forma. Todo mundo tem que ser padrãozinho, né? Não. Eu sou magro, ou ter gordo, ter cabelo branco, ou ter cabelo preto, ou ter preto, ou ter branco, ou ter amarelo. Outro anda na cadeira de roda, outro fala através das libras, outros, enfim, cada um de um jeito. Então, quebrar esse padrão de normalidade. Considerar as variadas formas de viver. Temos várias pessoas e cada pessoa é única. E ela tem uma forma de viver. E por que a gente tenta falar que ela está fora da sociedade? Porque ela enxerga diferente. Porque ela enxerga através do tato. Porque ela escuta, ela se comunica através das libras. E assim, interromper a herança do preconceito. Aí, é uma herança, isso aqui pesada. Podia ter deixado pra gente a herança do dinheiro, não. Deixa a herança do preconceito pra gente. Mas é porque a nossa geração também não conhecia. E foi passando de pai para filho. Aquilo que está enraizado em nós, a gente precisa tirar essa raiz de dentro de nós. A gente precisa enxergar o outro do jeito que ele é. E está tudo bem. Construir novos pactos, gente, civilizatórios, baseados no respeito e na solidariedade. A gente precisa, então, desconstruir o preconceito, que não é algo tão fácil, porque ele está muito enraizado em nós. Foram passados de geração para geração como se fosse algo normal e não é. E a gente precisa então ser mais solidários, mais respeitosos, mais acolher mais o outro, né? Vamos lá, tá acabando, para a gente poder balançar o esqueleto. Proporcionar convivência. A gente precisa conviver. Isso aqui é muito importante. Porque isso é convivência. É você afetar e deixar ser afetado. O que é afetar? É você acessar a história do outro. Se sensibilizar com o outro. Com a dor do outro. Com a alegria do outro. Que é até mais difícil do que com a dor. Porque a dor a gente pega rápido e fala assim: nossa, o outro está sofrendo, né? Mas a gente fica feliz com a felicidade dos nossos amigos, com as conquistas dos nossos amigos, ou a gente fala assim: podia ser eu. Nossa, poderia ter sido comigo. Não é assim? E a gente precisa trabalhar. Então a gente precisa afetar a história do outro, acessar a história do outro, sentir o outro e deixar que o outro nos sinta também. Isso é muito bacana, é muito bom e importante. Importante é estar disposto. A gente está disposto para isso? Disponível? Ou quando o outro liga, fala: peraí, espera que eu estou resolvendo um negócio aqui, daqui a pouco eu ligo para você. A gente não para mais para ouvir o outro, né? A gente vai dando bom dia correndo. Eu tinha um coordenador no curso de pedagogia. Se eu falasse com ele boa noite, eu tinha que parar, porque ele ia explicar para mim se estava boa noite ou não. E a gente hoje é como? É no automático, né? O celular pegou nossas vidas
e a gente não tem mais tempo para nada. Então a gente precisa estar disponível, a gente precisa ser ético conosco para que a gente possa ser com o outro, porque tudo parte de mim para o outro. Eu não vou lá no outro pegar, não, eu vou daqui para lá e de lá para cá. Comprometido com o encontro com o outro. Eu estou comprometida com o encontro com o outro. Quando eu venho aqui, é só aqui? Ou quando alguém aqui está precisando, eu ligo para saber se melhorou? A gente está fazendo amigos? Ou é só um momento? Acolher o desconhecido, aquele que é rotulado. Então, para desconstruir o capacitismo, o racismo, a homofobia e todos esses preconceitos que não deveriam existir, o etarismo e assim vai, é o que? Acolher o desconhecido. É olhar o outro e saber que aquela pessoa é daquele jeito. E não tem que ser do jeito que eu quero, né? E rotular, gente, minha gente, acaba com a vida do outro. Respeitar e compreender a diversidade humana. Deixemos que a diversidade concilie com o que há de melhor em nós. O que há de melhor em nós? O que há de melhor em nós? Respeito, amor, solidariedade, o entendimento da diversidade humana. Exatamente. Que ela seja como a chuva fina na água parada do preconceito. Você já viu uma água parada? Ela fica podre. É o preconceito, minha gente. E a gente precisa movimentar essa água. É movimentar a nós mesmos. Por isso que eu ando sobre 4 rodas, porque eu adoro movimentar. E a gente precisa sair do lugar, da nossa zona de conforto e olhar o outro, acessar o outro, afetar e deixar de ser afetado pelo outro. Então, preconceito, da água parada do preconceito, e a gente vai se permitindo acessar a história do outro, o jeito de ser, e como isso vai ampliando repertórios para entender o outro e a si mesmo. Quando eu acesso a história do outro, eu estou acessando também a minha. E aí a gente está o quê? Caminhando para combater todo o preconceito que existe em nós, que está enraizado em nós e que a gente precisa desconstruir. Porque ainda somos todos capacitistas, racistas, homofóbicos, que precisamos desconstruir todos os dias em nós. Muito obrigada, povo, pela oportunidade. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui pela oportunidade, por terem me ouvido. E daqui para frente serão vozes para combater o capacitismo. Muito obrigada. Gente, galera do Zé da Lira, vocês podem ir arrumando ali, vocês vão ver cada marchinha de carnaval maravilhosa. Agora tem umas que não pode mais, né? Cada pessoa aqui que vai acontecer. 3 perguntas enquanto eles arrumam o som aqui. 3 perguntas. Sou casada, primeiro. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Rita? Meu marido não tem nenhuma deficiência. Ninguém está perguntando se está respondendo, né? E as perguntas, seu marido não. Seu marido tem uma deficiência. Não temos perguntas? Nenhuma? Ali, gente. ali, ó. Pera aí. Eu quero falar que ela é muito feliz com a palavra. Só um minutinho. Construção. Pera aí, para as pessoas ouvirem, você vai perguntar. Né? Mas eu me permito também chorar, ficar com raiva. Boa noite. Eu gostaria de saber se você nasceu com deficiência, se você conseguiu durante o período da sua vida. Eu tenho um amigo que com 17 anos foi presidente de carro e ele ficou tetraplégico. Hoje ele é campeão de ping-pong. É o Alexandre Anjos. Então, eu me tornei também uma pessoa com deficiência aos 16 anos. Não foi acidente de carro, foi uma queda. Uma amiga desequilibrou da escada, fui segurá-la, passei por cima, caí, depois ela veio por cima, tive uma lesão medular. Tá bom? Mais uma aqui. Mas isso já tem uns 30 anos atrás. Eu me considero mais não andante do que andante. Rita, mais uma aqui. Fale, meu amor. Boa noite. Muito obrigada pela palestra de hoje.
muito engrandecedor pra gente. A gente aprendeu demais com você, com essa apresentação de hoje. E eu queria saber se você vai ver esse trabalho nas escolas. Porque a gente entende que as crianças hoje são a nossa cultura de amanhã. E hoje nós estamos aprendendo, mas assim, a gente pode reproduzir muito do que você nos passou hoje. Deve. Mas assim, as crianças, como é que é esse processo de formação? Vocês falam Então, eu costumo fazer algumas escolas, tá? Não tenho tido muito tempo, porque agora eu estou na Secretaria Especial de Direito Humano e foi criado o Departamento de Políticas para Pessoa com Deficiência. Então, assim, mas a gente já está com proposta de cursos, já dei vários cursos para a Secretaria de Educação, vou dar um agora que é para os professores serem multiplicadores. Mas sempre que me chamam, eu arrumo um espaço e vou, né, pô? Isso. Última pergunta, alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem o que é? Tem a Valéria, tem a Thaís, tem várias pessoas, né? Isso aí. É isso aí. Muito obrigada. Eu te agradeço, tá? E vai voltar, hein? Vai voltar.